Paris! Oui, oui! Só assim para o professor realmente ir para Paris, não é mesmo, meus amigos? Ô, lasqueira! Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre plano cartesiano e vamos falar sobre a distância entre dois pontos. Você deve ter ouvido já falar do plano cartesiano e deve ter ouvido falar desse cara aqui, ó, René Descartes, que o pessoal fala. Mas o S ele não é pronunciado, então é René Descartes. É só tirar o S para você falar em francês, é muito fácil. Por exemplo, se você quiser falar seno, você fala eno, com sotaque assim, entendeu? É sino, aquele negocinho, você fala hino. Vamos na matemática que você vai se dar melhor. Chazinho aí. Vai pra cá, ó. Vambora. Muito bem, olha chegando aqui. Bacana toda a vida. Hoje então nós vamos falar sobre plano cartesiano e nós vamos falar sobre distância entre dois pontos, certo? Nós temos esse exercício aí. A parte de geometria analítica é uma parte muito legal que eu gosto muito. Geometria analítica é juntar álgebra com geometria. Meu Deus, mas álgebra já era difícil, com geometria? Não, você não está entendendo. A álgebra com geometria revolucionou o mundo, certo? Nós temos várias geometrias, uma delas é a geometria analítica, que foi usada assim demais, conquista do espaço, sabe? Outras geometrias foram usadas também por Einstein. Tem um filme que fala muito legal, que é As Estrelas Além do Tempo. Vou passar um trechinho aí para vocês. Ela fala sobre o uso da geometria analítica por mulheres que se superaram no seu tempo. Ó, acompanha, não sai daí não. Cara, essas mulheres foram assim, top do top no tempo delas. Elas passaram por várias barreiras, elas superaram vários preconceitos e elas eram chamadas de computadores, né? Elas eram calculadoras humanas, porque nessa época os computadores eles ainda não estavam tão avançados. Então tinham que ter pessoas para fazer altos cálculos maneiraços. E foram essas mulheres aí que foram responsáveis pelo projeto da NASA, por mandar o homem lá para o espaço. Então assim, fala sobre geometria analítica, fala sobre problema. Ó, vou dar um pause. Ó, vou voltar um pouquinho. Ó, saca só. Ah lá. Então, para você fazer uma trajetória, o que você tem que ter? Você tem que ter tanto o desenho quanto a parte algébrica. E foi isso que elas fizeram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aí. Eu não li o livro, mas eu vou deixar na descrição do vídeo o link do livro se você se interessar. O filme é incrível. Eu tenho certeza que o livro é muito melhor do que o filme, beleza? Fica essa dica aí. Simbora aí para nossa aula. Voltei. Então, olha só. O que nós vamos ter? A Joelma. João, Calypso! Viu em um site o triângulo ABC. Viu em um site o triângulo ABC. Da figura ao lado. E ficou em dúvida se parece um triângulo retângulo ou não. Então, o que ela quer fazer? Ela quer usar o teorema de Pitágoras. Certo? Ela quer usar o teorema de Pitágoras para verificar se isso é verdade. Né? Então, tem um ponto C aqui que não está aparecendo. Minha cabeça está aqui. Bacana? Então, o que acontece na maioria das vezes? A galera aplica o teorema de Pitágoras para calcular um valor. Certo? Para calcular uma hipotenusa, para calcular um dos catetos. Mas ele pode ser usado. Certo? Ela quer fazer aqui, ó, a recíproca do teorema de Pitágoras. Ela quer ter certeza que esse triângulo é retângulo. A gente não pode cair nessa armadilha, certo? Do tipo assim, olha, poxa, no desenho parece que é um triângulo retângulo, né? Parece que aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. O fato de parecer não significa que é, certo? Então, nós temos que usar os nossos raciocínios para fazer isso daí. Nós temos que pensar. Bacana? Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular a distância entre dois pontos. Para isso, a gente vai usar teorema de Pitágoras. Ó, acompanha só. Imagina que a gente tem o seguinte. O ponto A está aqui, as coordenadas dele estão aqui. O ponto B está aqui, as coordenadas dele estão aqui. E o ponto C está cá embaixo, aqui, ó, e as coordenadas dele estão aqui. Beleza? Vou passar para uma outra página. Ó. Bacana. Peguei só os valores que interessam.
Vamos lembrar lá da fórmula da distância entre dois pontos. Então, a distância de A até B é igual a raiz quadrada grandona. Raiz quadrada grandona, lembra dessa fórmula? XB menos XA, entre parênteses, tudo ao quadrado, mais YB menos YA, tudo ao quadrado. Bacana? Essa é a fórmula que nós vamos usar para calcular a distância entre dois pontos. Então, lá nós temos o nosso desenho. Tá? O ponto A está aqui assim, o ponto B está aqui assim e o ponto C está aqui. E aí parece que esse triângulo ele é um triângulo retângulo. Então, ele é um candidato a ver se ele é um triângulo retângulo. A gente ainda não sabe. Né? Parece que aqui ó, vai formar um ângulo de 90 graus. Vamos lá, ferramenta, ajuda a gente. Então, ó, vem para cá, puxa para cá. Fiz aqui, ó, proposital assim, ó, para ficar um pouquinho diferente, certo? E vem para cá e puxa para cá. Então, parece, a gente não sabe, mas parece que esse ângulo aqui, ó, aqui é um ângulo de 90 graus. A pergunta é, será que ele é 90 graus? Será que ele vale 90 graus? É igual a 90 graus? Poxa, não sei. O que nós sabemos? Nós sabemos que aqui ó, nós temos o ponto A. Bacana. Aqui nós temos o ponto B. Bacana. E aqui nós temos o ponto C. O que nós vamos fazer? Olha só. Se esse cara é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, então isso aqui ó, é a nossa hipotenusa. Então isso aqui é cateto e isso aqui é cateto. O que diz o teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado, em um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Só que a recíproca, a volta também é verdadeira. Se num triângulo, um dos valores ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, esse triângulo é retângulo. Essa que é o pulo do gato. Bacana? Então, acompanha só. O que nós vamos fazer? Conta. Tem que fazer conta. É difícil? Não. Mas vamos prestar atenção. O que ele falou aqui no exercício? Na primeira parte, ele já dá uma diquinha para a gente. Ó. Ele fala, se eu não me engano, ó, que AC vale 10. Porque basta contar os quadradinhos. Ele fala assim, basta contar os quadradinhos. Por quê? Porque tanto o ponto A quanto o ponto C, eles têm a mesma abscissa. Se eles têm a mesma abscissa, eles estão ali ó, na vertical. Se você passar uma reta ali, vai ser uma reta vertical paralela ao eixo Y. Bacana? Então é só você fazer a diferença do Y. Show! O que mais que ele falou? Falou o valor de BC? Não, não falou o valor de BC. Então, a gente tem que calcular. Então, o valor de AC foi dado. Foi. AC foi dado. Então, vou passar para cá. AC foi dado. Nós vamos usar isso aí. AC é 10. AC, a gente já sabe, medida, põe o segmento acima, é igual a 10. Bacana? Bacana. Então, AC é 10. Aqui a gente já sabe que a hipotenusa vale 10. Já foi calculado, já foi feita a fórmula. Bacana. O que nós vamos fazer? Aplicar duas vezes essa fórmula. Calcular a distância de A até B e depois a distância de B até C. Só isso. Só isso? Sim. E depois comparar no teorema de Pitágoras. Claro. Então, vamos lá. Distância de A até B, distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada grandona de XB, 2, menos XA, 6, tudo ao quadrado. Show! Mais y do B, 4, menos y do A, 6. Show também. Ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Então, vamos lá. XB menos XA, 2 menos 6. YB menos YA, 4 menos 6. Bacana. Distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada grandona de 2 menos 6 vai dar menos 4. Como está entre parênteses, é a mesma coisa que 4 ao quadrado, que vai dar 16. Mais
4 menos 6 vai dar menos 2, mas está entre parênteses. Entre parênteses ao quadrado vai dar um valor positivo. Todo número elevado ao quadrado ou é positivo ou é zero, se o número for zero. Então, ali vai dar 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, a distância de A até B nada mais é do que a raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20. Cadê o AB? Está aqui. Distância de A até B, raiz quadrada de 20. Vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 20. Bacana. Quem que nós vamos calcular agora? Distância de B até C. Distância de B até C. Raiz quadrada de... Vamos lá, vamos adaptar a nossa fórmula. XB menos XC, tudo ao quadrado, mais YB menos YC, tudo ao quadrado. Raiz quadrada grandona disso daí. Isso aqui vai ser igual a... Vamos passar para cá. Aqui vai ser igual a... Aqui foi uma continuação também. Então, igual a... Raiz quadrada grandona de x do b. Olha para o x do b. 2. 2 menos x do c. 6. 2 menos 6. Entre parênteses, elevado ao quadrado. Mais y do b. 4. Menos y do c. Menos 4. Aqui vai ter uma troca de sinal. Certo? Então, esse cara aqui, ó, vai virar um colchete, ó. Bacana? Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada grandona. Bacana. Isso aqui vai ser igual, que vai ser igual a raiz quadrada grandona de 2 menos 6, a gente já viu que vai dar menos 4, entre parênteses é a mesma coisa que 4, ao quadrado, que vai dar 16. Menos com menos vai dar mais, esse menos troca o sinal aqui. Então, isso aqui vai dar mais 8, certo? Então, 8 ao quadrado, 64. 64. Bacana. 64 mais 16, 80. Raiz de 80. Raiz de 80. Então, esse cara aqui deu raiz de 80. E aí? Esse aqui é o nosso candidato para a hipotenusa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplesmente assumir que ele é e tentar fazer uma verificação. Se AC ao quadrado for igual a AB ao quadrado mais BC ao quadrado, fechou. Funciona a recíproca do teorema de Pitágoras e esse triângulo realmente é retângulo em B. Vamos verificar? AC, quanto que vale AC? AC foi dado, é 10. Então, isso é 10 ao quadrado. Isso vai ser igual a AB. AB, quanto que valeu a distância de A até B? Raiz de 20. Raiz de 20 ao quadrado. Cortou, cortou, simplificou. Mais distância BC. Acabou de dar raiz de 80. Raiz de 80 ao quadrado, cortou, cortou. 10 ao quadrado, quanto que é, meus amigos? 100, né? É 10 vezes 10. E 100 é a mesma coisa que 20 mais 80? Sim, é a mesma coisa que 20 mais 80. Esse super problema está oficialmente resolvido. Show, 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 show. Tivemos que fazer algumas continhas? Tivemos que fazer algumas continhas, não tem jeito, né? Mas, poxa vida, ó, imagina aí, o que está acontecendo? Tem que aplicar 2 vezes a distância entre 2 pontos. Poxa, esse exercício ficou muito legal. Muito, muito, muito legal. Eu tenho certeza que você gostou. E se você estiver gostando dos nossos vídeos, lembre de dar um joinha, lembra de se inscrever, porque assim você vai estar recebendo todas as notificações dessas aulas super maneiras. Vai me dizer, matemática é ou não é maneiro? Com humor, com piada, a gente trocando uma ideia aqui, vai ficar tudo muito mais fácil na sua vida, eu tenho certeza. Um forte abraço, tudo de bom, valeu! Continue aí nos próximos vídeos, vou deixar outros links aí na descrição e outras dicas quentíssimas. Um abraço, fui!